Toda família que eu acompanho no meu trabalho tem alguma versão da mesma regra. Sem celular depois das 9, só 1 hora de tela por dia, sem tela antes do dever de casa. E toda família que eu também acompanho tem alguma versão do mesmo problema. A regra existe, mas ela não funciona. Toda vez ela vira uma negociação, ela vira um conflito, ela vira a criança encontrando alguma brecha, vira o pai ou a mãe se perguntando: será que eu estou exagerando? Ou será que eu estou sendo permissivo demais? Você já sentiu isso? Eu mesma já estive nesse lugar. E o que eu aprendi, tanto no meu trabalho com segurança digital, quanto em casa com o meu filho, é que o problema quase nunca é a regra. O problema é como ela foi construída. E existe uma diferença enorme entre uma regra que a criança obedece porque você está olhando e uma regra que ela cumpre porque ela entende o porquê e concorda que aquilo ali faz sentido para ela. A primeira funciona só enquanto você está presente. A segunda, não. Ela funciona nas férias, na casa do avó, no celular do amigo, no momento em que você não está. E essa segunda que a gente vai construir juntos hoje. Vou te mostrar por que a maioria das regras digitais elas falham, mesmo quando são completamente razoáveis. Como construir regras que a criança internaliza de verdade, para você sair daqui com algo concreto para aplicar ainda essa semana maluca de correria e de férias. E não é sobre ser mais rígida nem mais permissiva, mas sim sobre ser efetiva. É o que eu sempre falo com as famílias que eu trabalho. Você não precisa ser proibir, ficar, né, ali se esguelando com a criança. As regras precisam ter efetividade. Então vamos lá? Pensa só comigo numa analogia bem simples. Quando você era criança, provavelmente tinha alguma regra na sua casa que você cumpria somente na frente dos seus pais. E quando eles não estavam olhando, vocês contornavam. E não era porque você era uma criança problemática, nada disso. Mas porque a regra existia por fora de você, não por dentro. Com a tela, é exatamente isso que acontece na maioria das famílias. A criança ela não usa o celular depois das 9 porque sabe que você vai verificar. Mas o que ela realmente precisa compreender é que a luz da tela atrapalha o sono, que o sono ruim afeta o humor dela, né, no dia seguinte, que ela mesmo que vai sentir esse efeito e ela é a prejudicada nessa história. Ela pode até obedecer você, mas não a lógica por trás da regra. E sabe o que acontece durante as férias? A estrutura de escola, atividades que sustentavam algumas regras somem. Então, se antes era usar o celular 1 hora depois da escola, não tem escola de manhã. A rotina fica aquela bagunça, aquela mistura. E você talvez esteja trabalhando, cansado, ou simplesmente menos presente para fiscalizar. E a regra que dependia da sua presença para funcionar, para de funcionar. Isso não é falha da criança. É falha exatamente dessa ausência de clareza com a criança. O modelo que essa regra foi construída. Faz sentido? E aí, depois de acompanhar muitas famílias nesse tema, eu percebi assim 3 padrões que aparecem sempre quando as regras não funcionam. O primeiro é aquela regra que já chega pronto. Você pesquisou, pensou, viu ali uma notícia no feed, chegou numa conclusão e anunciou. A partir de hoje, 1 hora de tela por dia. A criança te olha até assustada, né? Ué, do nada? A criança ela não participou de nada, ela não teve voz. A regra aconteceu a ela, não com ela. E quando uma pessoa de qualquer idade não teve participação em uma decisão, ela não sente que aquela decisão pertence a ela. O segundo é a regra sem um porquê. Não use o celular depois das 9 horas. Ah, mas por quê? Porque eu que mando aqui nessa casa. Quem nunca, né? Mas o correto, embora né, saibamos aí que existe muito isso, é não use o celular depois das 9, porque a luz da tela engana o cérebro, né? Faz ele achar que ainda é dia, não produz o nosso hormônio do sono, que é a melatonina, e você acorda com a sensação de não ter dormido de verdade. Isso já é uma razão. Quando a criança entende o mecanismo, ela tem critério para avaliar situações novas sozinhas, sabe? Quando ela só obedece, cada situação nova acaba se tornando uma negociação do zero. E eu concordo que nós somos responsáveis, pais e devemos ter autoridade, tá? Eu super concordo. A minha mãe era comigo e eu me sinto que sou com meu filho. E aqui em casa eu sempre deixo claro, eu sou adulta. A mãe é que a mãe sabe o que é melhor para nós, mas eu faço questão de explicar o porquê também. Assim ele me vê como alguém que tem um raciocínio lógico. E automaticamente ele começa a ter também. O terceiro é a regra que nunca muda. São regras absolutas escritas na pedra que nunca tem revisão. Ela não tem espaço para o crescimento da criança. Pensa que conforme eles vão crescendo, a gente vai precisando dar autonomias a eles. E a falta dessas revisões geram 2 coisas. Uma rigidez enorme na criança, a criança fica toda ressentida, ou o contorno, que gera mentira, desonestidade. Uma criança que nunca participou de uma revisão de regra ela aprende que a opinião dela não importa.
E uma criança que aprende que a opinião dela não importa, encontra outras formas de exercer essa autonomia que eles precisam. E aí é quase sempre fora do seu campo de visão. Toda a ciência por trás do desenvolvimento infantil é bem claro sobre o que faz uma regra ser seguida de verdade, não só quando alguém está ali olhando em cima da criança. Então, primeiro a criança precisa ter participação real na construção dessas regras. Ela não tem que decidir sozinha, não é isso que eu estou falando, mas ela precisa ter uma voz genuína neste processo. O segundo a regra precisa ter um porquê que ela consiga entender, racionalizar e que faça sentido para ela, não só ali na sua cabeça. O terceiro quando a regra é descumprida, a consequência precisa ser natural, conectada a esse comportamento. Não uma punição que aparece, sabe? Dormiu tarde por conta da tela e amanheceu de mau humor? Olha aí, essa é a sua consequência. É bem diferente de, então você vai ficar sem tela por uma semana de castigo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O quarto a regra precisa ser revisada periodicamente. Não porque você está cedendo, mas porque a criança cresce, o contexto muda, e revisão periódica comunica que a conversa ela é genuína, que você está interessado. Esses são 4 princípios que juntos produzem algo que a regra imposta nunca produz. Uma criança que segue o combinado porque ela mesma acredita que aquilo ali faz sentido. E aí nas férias, especificamente, sem a estrutura da escola, regulando naturalmente o tempo, as regras precisam ser explícitas mais ainda e construídas com a criança, porque ela vai precisar de mais autorregulação do que o comum. O sistema que funciona tem 4 movimentos, né? O primeiro é a conversa de planejamento. Então, antes das séries começarem, né, não é no meio do conflito ali, putz, vi que preciso, não, é antes. Uma conversa que cobre 3 perguntas bem simples. O que você quer fazer nas férias além da tela? Como a gente organiza o tempo de tela para caber, né, tudo que você quer fazer? E o que acontece se esse combinado que nós fizermos não for cumprido? E aí, depois disso, a gente tem o segundo, que é o combinado escrito. Depois das conversas, vocês escrevem aquilo que vocês combinaram juntos. Não precisa ser elaborado demais, uma folha de papel com o que ficou acordado, horário de início, horário de fim, onde está o celular, onde é que fica quando não está em uso, cola lá na geladeira. Quando vier aquele conflito, você não é a vilã que impõe regra. Aponta para lá e o combinado é o combinado. O terceiro é a revisão, né, no meio das férias. Vamos supor que vocês vão viajar. E aí, é importante que vocês façam essa revisão e coloquem, olha, de tal dia a tal dia nós vamos ficar fora. Aqui a regra muda um pouco. A regra de lavar a louça não funciona quando nós estamos viajando, em alguns casos. Mas, a regra de guardar o brinquedo, a regra de obedecer a mamãe continua valendo nesse sentido, tudo bem? E aí, né, na metade do mês, uma conversa bem rápida. O que está funcionando? O que não está? O que precisa mudar? E isso serve para ajustar o que não está funcionando. E mais importante, comunica para a criança que a opinião dela tem um peso real. O quarto é a avaliação ali no final das férias, né? É muito importante você escutar a sua criança também, o que ela achou. Então, como você acha que foi? O que você quer manter quando as aulas voltarem? Você acha que funcionou? Essa conversa, ela planta a semente do combinado que vocês vão ter ali depois das férias em diante, usando, né, toda essa experiência de julho como referência. É muito mais fácil do que construir tudo do zero. E aí a criança vai automaticamente entendendo como que as regras funcionam. O quão vai se tornando automático para ela. Olha, mas eu preciso ser muito honesta. Em algum momento, o combinado vai ser descumprido. Em algum momento, não adianta. Na minha casa, na sua, na da vizinha, ninguém tá salvo 100%. Não porque a sua criança ela é problemática, mas porque os combinados são descumpridos. Faz parte do processo, né? E isso traz exatamente essa aprendizagem de se autorregular. E o que determina o resultado a longo prazo não é a criança, nossa, ele mais descumpre do que cumpre. Não, mas como você responde a ele, né? Então, se você usa uma punição imediata, no calor do momento, fecha a porta total para a criança. Tirar o dispositivo por uma semana, na hora do conflito, comunica para ela castigo, não consequência. E o mais importante, encerra exatamente a conversa que você precisa ter. O que funciona é mais simples e mais trabalhoso ao mesmo tempo. Primeiro de tudo, deixa esse momento passar, deixa aquele calor do momento. Eu sei que é difícil, mas você consegue, acredite. A conversa sobre o descumprimento no meio da raiva raramente termina bem. A gente já sabe disso, com adultos também. E aí depois, com calma, a gente chega e fala, o combinado foi descumprido. Eu quero entender o que aconteceu, me conta. E aí, o que você acha que deve acontecer agora? Deixar a criança propor a consequência é mais poderoso do que vocês podem imaginar. Elas frequentemente, inclusive, propõem algo mais severo do que o que você faria. E a propriedade sobre essa consequência é dela mesma. E por último, o que a gente precisa mudar no combinado para ele funcionar melhor? O descumprimento é informação sobre o que não estava funcionando, não só sobre o comportamento da criança. Essa sequência é mais lenta do que dar um castigo, mas ela produz um resultado muito mais duradouro. Então, resumindo o que a gente cobriu nesse bate-papo hoje,
Por que as regras falham? Quando a regra depende só da sua presença para funcionar, ela colapsa exatamente nesses momentos de férias, de ir na casa do avô, que é quando você mais precisa dela. O que muda, então, a participação da criança na construção, no raciocínio, né? A consequência natural conectada ao comportamento, a revisão periódica que mostra que a conversa ela é genuína. E aí toda a conversa de planejamento antes, combinado escrito, revisão, avaliação do que deu certo e o que fazer quando descumprir. Deixar o momento passar, entender o que aconteceu, deixar ela propor a consequência, ajustar o combinado se for necessário. As referências que embasam tudo isso estão aqui na descrição. O modelo de combinado digital de férias, eu tenho um e eu vou disponibilizar para vocês no meu Instagram, @digitalcomcuidado. É lá que eu posto toda semana sobre segurança digital infantil, com essa mesma profundidade, ou melhor, menos, né? Aqui eu abro um pouquinho mais por conta do tempo. Configurações práticas, análise de apps, scripts de conversas, os riscos que a maioria dos pais não conhecem pelo nome. Se você quiser ir além do conteúdo gratuito também, eu desenvolvi 3 materiais. O guia de apps, onde eu avaliei mais de 240 aplicativos com critérios ali, né, de algoritmo, chat, interação, e aí eu classifico ele se ele é seguro ou não. O checklist de configuração segura do celular infantil é um passo a passo completo em PDF para você ter na sua mão enquanto você configura o celular da sua criança. E o curso Família Digital Segura, que é o sistema completo, 14 módulos, desde a configuração técnica do dispositivo, né? E aí não é só o aparelho celular, porque muitos pais querem configurar o aparelho celular dos seus filhos, mas esquecem da televisão, esquecem ali do roteador, do videogame. Então lá eu ensino esse hub completo e até as conversas mais difíceis por faixa etária, o que fazer quando algo errado acontece. E os links de tudo estão aqui na descrição. E um beijo, muito obrigada. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. E muito obrigada mesmo por estarem aqui me acompanhando. Estou muito feliz de estar trazendo esses conteúdos. Se inscreve aqui no canal para vocês não perderem os próximos.